Bom, eu cobrei R$ 1.500 por um vídeo de branding, o cliente gostou do vídeo, o trabalho ficou excelente, porém 3 meses depois esse cliente sumiu sem retorno nenhum do que aconteceu. Simplesmente ele sumiu. E aí, um tempo depois, eu fui entender o que de fato tinha acontecido. Se você é empresário, prestador de serviço, criador de conteúdo, talvez esse vídeo possa ser um direcionamento para que faça com que você economize pelo menos R$ 1.500 do seu bolso. Por que eu estou falando isso? Porque eu vendi um vídeo de branding, um vídeo para posicionamento de imagem para uma empresa que estava começando, e o resultado que a gente teve com base nesse vídeo que eu fiz não foi tão bom quanto a gente estava esperando. O vídeo ele ficou muito bom, ele ficou um vídeo elaborado, porém não estava de acordo com aquilo que o cliente de fato precisava. Fez com que ele tivesse investido R$ 1.500 em uma produção que não fez sentido nenhum. E por final das contas, ele acabou investindo o dinheiro da maneira errada. Então você que está pensando em investir em produção de conteúdo, em produção audiovisual, presta muita atenção no que eu vou te falar nesse vídeo. Pode fazer com que você economize dinheiro do seu próprio bolso. Esse vídeo eu vou falar exatamente sobre o caso do vídeo bonito que não salva nenhum negócio. Independente do nível de negócio que você tem, se você tem uma pequena empresa, uma média empresa ou uma empresa grande, se você não colocar o dinheiro no local exato dentro do marketing, dentro da produção audiovisual, você vai estar queimando o próprio caixa da sua empresa. Porque existem 3 tipos de produções que você pode colocar dentro de uma empresa. Uma produção voltada para posicionamento de imagem, que é um conteúdo mais amplo, muito mais elaborado, um conteúdo voltado para branding. Outra coisa, conteúdo voltado para a criação de audiência através do digital. Se hoje você é uma empresa que um dos canais de vendas é o digital, você tem Instagram ativo, você tem YouTube ativo, você produz conteúdo para isso, ou aliás, você tem esse canal de venda ativo, você precisa produzir conteúdo para isso. É um tipo de produção específica. Outra questão, para você que tem um canal de venda, mas faz vendas através do tráfego pago. Então você precisa ter um tipo de produção específica de vídeo para fazer com que você tenha uma CTA de maneira direta, para que o seu consumidor ele adquira um produto ou um serviço através do seu vídeo, através da sua produção. E alguns anos atrás eu não entendia a diferença entre elas e que eu precisava entender também a necessidade de fato do que o cliente precisa, em qual fase a empresa estava, para mim conseguir vender, não só vender o vídeo que eu quisesse produzir, mas vender aquilo que o cliente de fato precisasse, porque no final das contas o resultado dele vai depender da minha produção, e se a minha produção não está de acordo com aquilo que ele esperava, ninguém vai chegar em lugar nenhum, e foi exatamente o que aconteceu. Essa história é um caso de um cliente de uma empresa que estava começando, ele era do nicho de designer gráfico, e é uma pessoa que estava ainda conciliando o CLT com o empreendedorismo, né? Então ela estava saindo do estágio do CLT para o empreendedorismo e ela resolveu investir um dinheiro que ela tinha guardado, talvez de algum acerto, algo nesse sentido, para conseguir investir em uma produção audiovisual de alto nível, um vídeo para branding, um vídeo para posicionamento. Tem muita gente que vende uma ideia muito distorcida na internet, de que você precisa fazer só vídeo bonito, de que você precisa fazer fotos de alto padrão para você conseguir vender, de que você precisa alugar carros ou alugar casas para conseguir fazer produções que no final essas produções vão fazer com que você converta o público em um comprador de serviço ou um comprador de um produto que você está vendendo. Alguns anos atrás, a internet ficou um pouco suja em relação a isso. Muita gente acabou vendendo essa ideia, não pelo fato de fazer de maneira direta, mas de maneira indireta, essas situações em que as pessoas foram se colocando para produzir um conteúdo fez com que se tornasse isso algo normal. Então deu a entender para muitas pessoas que estavam começando de que elas precisavam investir em um vídeo bonito, em um material de alto padrão de posicionamento para branding, que era o que de fato faria com que essas pessoas tivessem resultado. Porém, a gente sabe que existem fases e necessidades para cada tipo de empresa. E é justamente aí que foi o erro, tanto da parte da pessoa que me contratou, quanto da minha de não saber direcionar o que poderia de fato dar resultado na situação em que a empresa estava naquele momento. Basicamente, essa pessoa veio atrás de mim, a gente marcou uma reunião, a gente fez um alinhamento do que ela queria construir e eu vendi a ideia, coloquei uma imagem aérea, enfim, foi uma produção muito elaborada, a gente conseguiu produzir isso dentro de um mês.
porém o resultado em cima dessa produção não foi tão boa. E simplesmente o dinheiro que essa pessoa tinha investido nessa produção não fez sentido nenhum para ela, ela simplesmente ficou com um vídeo bonito armazenado lá para ela ter para branding. O vídeo de branding ele funciona? Funciona, porém o que o vídeo de branding vai entregar, um vídeo para posicionamento e entrega, é diferente do que um vídeo de venda vai entregar. É diferente de produzir um conteúdo para atingir uma audiência, criar uma audiência qualificada para comprar um produto ou serviço na internet. E eu não entendia isso. Então eu simplesmente acreditava que como filmmaker eu deveria vender aquilo que eu quisesse, né? Pelo fato de ter um drone, ter uma câmera, eu somente poderia vender vídeo bonito. Porém é aí que muitos filmmakers, muitos criadores de conteúdo que prestam serviço de vídeo para outras empresas acabam pecando. Não querem vender aquilo que a empresa precisa, mas querem vender aquilo que eles querem produzir. E esse é um erro muito grande, tanto para quem produz e tanto para quem está contratando, que não sabe diferenciar o que de fato ela precisa e que vai fazer ela gerar resultado com menos tempo, né? Eu entendo que cada empresa está em uma fase, quanto mais ela puder economizar de dinheiro, ela vai querer economizar. Então, talvez investindo em um vídeo de brand no momento errado vai fazer com que talvez atrapalhe o fluxo de caixa, dependendo do nível da empresa. Talvez você crie uma expectativa logo de início em cima daquele vídeo que não será um resultado mensurável ali nos primeiros meses, porque um vídeo de brand é algo que você precisa estar sempre reposicionando esse vídeo, fazendo com que as pessoas nunca esqueçam da sua marca, da sua imagem, para atrelar isso àquilo que você quer ter como posicionamento de empresa. E aí foi justamente o erro que fez com que o cliente investisse dinheiro aonde não deveria ter investido. Era mais fácil ter pego esse investimento e ter criado uma sequência de produção de conteúdo e talvez entendido como ele sozinho também poderia, de certa forma, produzir o conteúdo para que ele começasse a criar uma audiência no digital e isso se tornasse um canal de venda muito forte para que ele passasse a vender o seu serviço através do digital. Então, foi algo frustrante tanto para o cliente ele não veio atrás de mim, mas depois de um tempo eu entendi que não era só com ele que acontecia isso. Eu como filmmaker entendi que eu não precisava vender só um vídeo bonito, mas que eu tinha que vender um vídeo que trouxesse ROI para o cliente, um vídeo que trouxesse resultado. E aí eu entendi que eu precisava me reposicionar em relação a isso, fazendo com que eu pensasse de uma maneira diferente. E esse repertório, essa experiência fez com que eu chegasse no nível que eu estou hoje. Então, talvez você se depare, ou você é mesmo o próprio criador de conteúdo que está nessa situação, pensar, eu quero vender esse tipo de produção. Entenda que existe uma fase para cada coisa. Se você está começando com produção de conteúdo, se você está começando agora a sua empresa, você precisa fazer uma coisa em específica. Então, existe o nível iniciante, o nível médio e o nível avançado. Cada nível vai existir um tipo de investimento, um tipo de posicionamento, um tipo de ação que você vai ter que colocar energia. E às vezes não é nem produzir um vídeo muito elaborado, um vídeo bonito para branding, e sim um vídeo mais simples talvez. Às vezes até não importa o material que você vai usar para produzir esse vídeo, mas a forma como você vai escrever e entregar esse material para fazer com que você venda através do digital. Então foi um erro meu. O que eu poderia ter feito para evitar essa situação? Ter feito as perguntas corretas para o meu cliente, para filtrar e entender qual era o momento que a empresa estava e se ela de fato precisaria investir em um vídeo de branding, investir em um vídeo mais institucional, um vídeo mais para posicionamento e não colocar um dinheiro talvez no nível de brand e em outro estágio que ela sentisse mais necessidade. Entenda, o vídeo ele é amplificador, ele não vai criar um resultado do zero, mas sim vai amplificar aquilo que você já faz. Se dentro da sua empresa existem processos de vendas, se dentro da sua empresa existem processos operacionais que fazem com que você consiga delegar isso, atender em maior escala, é o nível em que você está. Se dentro da sua empresa não existe isso, talvez não seja o momento de você investir em branding, investir em um posicionamento de alto padrão. Talvez seja o momento antes de você estruturar processos, pensar no operacional, talvez em como você pode faturar mais, para daí sim ir ajustando no decorrer da jornada. O que eu tirei como insight disso também, como conhecimento que faz tanto sentido para mim como empreendedor, quanto para as pessoas que eu vou prestar o serviço? É o quê?
começa do jeito que tá, da forma que tá. Começa com as ferramentas que você tem. Se hoje você só tem um celular para gravar, grava só com o celular. Se você já tem a possibilidade de contratar uma empresa para delegar essa parte de marketing, de produção de conteúdo, de criação de audiência, de ativar canais de vendas através do digital, contrate e invista nisso. Porém, entenda a fase que você está, respeite essa fase, trabalhe com as ferramentas que você tem até que você tenha condições ou tenha margem, fluxo de caixa para você conseguir investir em coisas maiores ainda, em coisas de outro nível. Porque não adianta investir em um pilar sendo que está faltando outra peça que é mais importante para que toda aquela roda ela gire de maneira autônoma e não dependa de maneira direta. Porque já aconteceu várias situações de pessoas, eu quero investir no vídeo de tal forma. E aí hoje em dia eu venho e pergunto e levanto esse questionamento na cabeça da pessoa, do cliente. Faz sentido você investir nisso? Não era mais fácil talvez você pegar esse investimento e colocar a sua energia para fazer exatamente isso? Eu acredito que vai trazer mais retorno agora de primeiro momento e enquanto você valida isso, você já consegue criar um fluxo de caixa melhor, uma margem para poder investir e criar uma sequência de produção audiovisual que de fato vai trazer retorno no longo prazo. Então, empresas grandes, elas geralmente estipulam um percentual de faturamento para que elas possam investir em marketing, para que elas possam investir em produção audiovisual. Empresas que estão começando não têm essa métrica ainda. Por isso é muito mais importante investir em processos, investir em vendas, validar canais de vendas através do digital ou não, para vender produto ou serviço. E aí sim pensar em reestruturar o branding, trazendo um posicionamento de acordo com aquilo que a empresa ou que o empresário quer representar aquela marca ou aquela empresa no mercado. Então, antes de tudo, também precisa ter uma oferta clara daquilo que você está vendendo. Se você tem um produto, você é bom em algo, mas você não sabe como oferecer esse produto para uma pessoa, para um cliente, um possível cliente, talvez seja mais interessante colocar energia nisso para estruturar e validar uma oferta através do digital, para daí sim focar em posicionamento, em trazer um branding que vai mudar totalmente o nível, a jogada da empresa no mercado. E assim, depois de validar tudo isso, existem 3 pilares que hoje são primordiais quando eu vou entrar em um projeto, que é branding, produção de conteúdo para criar uma audiência qualificada e performance. Então a gente investe em produção audiovisual quando eu vou entrar em um projeto, eu preciso entender qual desses o meu cliente já está aplicando no negócio, qual deles eu preciso colocar mais energia, ou então se a pessoa não entende de nenhum desses 3 pilares, vai existir um que a gente vai precisar colocar mais ênfase. Então, o branding, ele vai servir para aumentar, melhorar o posicionamento, para que as pessoas olhem o valor do seu produto e não olhem o preço. Audiência, como que a gente cria uma audiência qualificada? A gente precisa estruturar um processo para criar conteúdo, agregar valor e fazer com que essa audiência se torne uma audiência qualificada para comprar um produto ou um serviço nosso no futuro. Então, para ganhar seguidores no Instagram, como que alguém segue uma pessoa no Instagram? Ela precisa sentir interesse daquilo que ela está vendo no Instagram. Precisa fazer sentido ela estar ali presente. Então, a gente cria conteúdo baseado para criar uma audiência qualificada em cima disso. E depois, obviamente, o vídeo para performance, o vídeo para tráfego pago, que é um vídeo que contém uma CTA de maneira mais direta. Então, tem o meu produto aqui, clica aqui embaixo, compra o meu produto. É uma estratégia que funciona também, mas é um vídeo que é criado para um pilar específico, e são 3. A gente precisa colocar energia nos 3 pilares. Então, a gente precisa entender o nosso branding, a nossa criação de audiência e o nosso vídeo para performance. Dentro de tudo isso, com os nossos processos da empresa já estruturado para que a gente consiga chegar num resultado legal. Entender que o marketing ou a produção audiovisual, a empresa que você contratou para produzir conteúdo, ou você mesmo que é o próprio produtor de conteúdo, o resultado em si não vai depender só disso. Depende da empresa, do posicionamento do empresário. Se ele é um empresário que ele coloca a mão na massa, que ele ajuda de que forma? Obviamente ele está contratando uma empresa para delegar essa parte operacional, mas ele precisa ter a visão daquilo que ele quer fazer também. Então, eu vou contratar uma empresa para ela fazer tal coisa para mim. Mas essa empresa, até que ponto ela vai entregar o material? Tem coisas que eu ainda vou precisar fazer no decorrer dessa jornada para que nós juntos consigamos chegar em um resultado específico? Então, vamos colocar energia juntos. Vamos estar sempre alinhado à nossa comunicação, quais são os entregáveis, o que cada um precisa fazer
para que todo mundo consiga chegar num resultado interessante e que gere ROI para ambos os lados. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. A gente atingiu 100 mil em 100 mil. A gente atingiu 100 inscritos, então já conseguimos ter mais uma métrica aqui para nós. O objetivo nosso é ainda esse ano conseguir 1000 inscritos. Se você acha que esse conteúdo fez sentido para você e talvez possa fazer sentido para outra pessoa, compartilhe seu conteúdo para que a gente possa crescer juntos aqui também nessa plataforma. E é isso. Meu nome é Matheus Brito e a gente fica por aqui.